todas, aqui é a Ana Luísa e hoje nós estaremos lendo o livro História do Cinema Mundial, do autor Fernando Mascarello. Estaremos lendo novamente, só que dessa vez capítulos 9 e 10. Bom, ele começa nos situando sobre o período histórico em que aconteceu, né, o neorrealismo italiano. E ele nos diz que foi mais ou menos na Itália, exatamente na Itália, ao fim da Segunda Guerra. E foi um conjunto de ideias propagado por grupos de artistas e intelectuais. Antes eram só um conjunto de ideias propagadas em diversos meios, mas só alcançou o cinema por volta do fim de 1946, por uma questão de consciência democrática dentro dos filmes. Naquela época a Igreja Católica ela influenciava muito no conteúdo que aqueles filmes poderiam ou não ter. E justamente por isso algumas coisas acabaram sendo censuradas, né? Pois eles só aprovavam aqueles tipos de filme que visavam a proteção dos fiéis na moral cristã. Como ele diz aqui no texto 1, ao privilegiar a organização de massas, católicos contavam com uma vasta rede de ação cultural desde a década de 1930, utilizando-a com grande determinação como instrumento de pressão política sobre os meios de comunicação, principalmente sobre o setor cinematográfico. Logo após esse período veio a Guerra Fria, nos anos 40 e 50, e começou a se difundir uma ideia de que os filmes estavam traindo o neorrealismo, pois havia essa dúvida de faz ou não faz parte do movimento neorrealista. Movimento não, na verdade, eu logo direi por quê. Porque eles diziam que os filmes traíam o neoliberalismo, realismo, porque estava começando a haver um distanciamento da realidade contemporânea. Por parte dos que operavam no campo cinematográfico, não haviam faltado ocasiões para fazer ouvir a própria voz em defesa da produção nacional mais engajada. Era necessário reagir não somente contra a esmagadora presença dos produtos hollywoodianos, mas principalmente contra as medidas governamentais que não favoreciam a indústria nacional. Mas, enfim, o que era o neorrealismo? Por volta de 1956, houve uma turbulência política, com filmes duramente criticados e vários partidos políticos se desfazendo por conta justamente de ideias políticas, né? A questão do stalinismo e tudo mais. Mas o que é realmente o neorrealismo? Muitas pessoas dizem que esse manifesto de ideias no cinema começou com o filme Roma Cidade Aberta, do Rossellini, mas ele nem mesmo ele concordava com essa ideia. E quais as características do neorrealismo? Até os próprios diretores da época tinham dúvida quanto a isso, mas falando no geral, englobando grande parte dos filmes, pelo menos os mais famosos, havia temas como fascismo e guerra, problemas sociais no campo, desemprego e subemprego urbanos, abandono de jovens e idosos, condição da mulher, indagação psicológica e relação homem-religião, antifascismo e a elegia populista, além da superação do próprio neorrealismo mais pela frente. Um pouco que se foi falado da técnica e do estilo do realismo é que ele não foi nenhuma escola nem um movimento, foi um conjunto de ideias e formas de se fazer cinema. E algumas características técnicas desse estilo cinematográfico, dessas ideias no cinema, eram utilização de plano de conjunto e plano médio, a recusa de efeitos visuais, imagem acinzentada, como nos documentários, montagem sem efeitos, cenários reais, de localizações reais, a flexibilidade na decupagem, que a decupagem é a divisão de roteiros em cenas, sequências e planos, todos numerados e ordenados, atores não profissionais nas produções cinematográficas, a simplicidade dos diálogos com muita gíria, muito coloquialismo, a filmagem de cenas sem gravação, ou seja, as cenas eram filmadas, mas acontecia uma sincronização posterior na hora de organizar o filme, e orçamentos modestos. Quanto à questão da linguagem nos filmes, nesse trecho podemos ver: no letreiro de abertura de A Terra Treme, com simplicidade, mas com acuidade, Visconti resume uma das grandes questões que voltava a se impor na Itália do pós-guerra, a presença das línguas regionais. Que naquela época houve uma espécie de banimento da linguagem coloquial e regionalista por causa do fascismo, né? Havia essa censura
que se dizia ameaçar o italiano padrão. E aqui no texto 4 definiremos o neorrealismo como uma ética da estética, que não teve tempo de se transformar numa estética, pois, por não ter conseguido constituir plenamente sua poética nem ampliar seus conteúdos, capitulou ante os acontecimentos políticos sociais que se desenrolaram na Itália do pós-guerra. E agora nós vamos para o capítulo 10, que fala da Nouvelle Vague, que aconteceu em Paris por volta dos anos 60. Se configurou por uma valorização do cinema francês em detrimento do cinema americano, que estava em crise, né? Nesse trecho, a Nouvelle Vague chegou a ser confundida no primeiro momento com o movimento de televisão, já que nessa época a televisão estava chegando, né? De fato, um novo modelo de produção independente e um novo perfil de produtor e de mercado estavam por ser inventados, e que contariam bem mais tarde com a clara simpatia da política cultural de Estado francesa. Um movimento que galvanizou e recuperou o cinema mundial de uma certa apatia, e o fez com o apoio de espectadores engajados na novidade que o movimento representou. Diz-se que havia em produções da Nouvelle Vague um erotismo pungente, um romantismo tragicômico e em muitos deles também um luto pelo Holocausto, né, pós Segunda Guerra. E a gente pode citar como os principais críticos e diretores dessa época o Truffaut e o Godard. O Nouvelle Vague foi um movimento de juventude protagonizado por uma geração que começou a escrever e a fazer filmes quase adolescente, com a irresponsabilidade política dos 20 e poucos anos, mas com um raro acúmulo cultural para jovens dessa idade. Ele fala também muito do Langlois, né? Um outro crítico que ele projetava filmes clássicos nas ruas, criando novos cinéfilos e, com isso, futuros diretores. Ele era considerado um ativista do cinema porque ele prezava por essa história do cinema, a preservação dessa documentação cinematográfica para se entender o passado para termos o futuro. A Nouvelle Vague foi o primeiro movimento cinematográfico produzido com base no interesse pela memória do cinema. Foi esse acesso a tal tradição que permitiu nascer nos artigos dos futuros cineastas a ideia cara e clara de ruptura, novidade a afirmar. Existia dentro do próprio Nouvelle Vague essa complexa relação entre tradição e ruptura, principalmente no começo. Havia a valorização dessa história do cinema, mas ao mesmo tempo a parte mais jovem do movimento queria criar uma ruptura com tudo aquilo que dizia respeito ao cinema antigo. 20 anos antes da demissão de Langlois, por volta de 1947, Godard e Truffaut eram adolescentes, descobrindo nas cavernas e nas estreitas escadas da sala de cinema parisiense um tipo de militância apaixonada pelo cinema. Essa militância convencionou-se chamar cinefilia. Assim, participava de um movimento católico influente na França do pós-guerra e afirmava as potencialidades do cinema como meio de educação da população. A afirmação do cinema como forma contemporânea e democrática de formação das massas se tornaria um dos desdobramentos do humanismo técnico de Bazin. A Nouvelle Vague é citada como um movimento com uma vocação intelectual e acadêmica, mas sem apoio de qualquer instituição acadêmica ou cultural. Ou seja, os próprios pensadores dentro das próprias ideias desse movimento criavam uma coisa que o autor chama de cineclubismo. Houve em determinado momento o rompimento das críticas mais jovens, dos membros mais jovens do Nouvelle Vague, com as ideias do Bazin. E esses jovens, eles possuíam a característica de elogios e críticas diretos e sinceros, principalmente ao cinema norte-americano. A Nouvelle Vague produziria uma diferente hierarquia de valores diante dos filmes, uma despolitização produtiva da percepção. Um ponto em comum que havia na Nouvelle Vague é que nós amávamos tudo que havia de bom. Nós gostávamos do jovem Cassavetes e do velho Renoir ao mesmo tempo, e mais do que havia de bom no cinema, nós tínhamos nos livrado das obras-primas. Bazin corta os laços melancólicos da crítica com a lenda dourada do cinema mudo. O cinema em sua época do diálogo do filme falado não deve remeter à influência da literatura e do teatro, mas aceitar sua pluridimensionalidade sem receios ou purismos. E nessa época começou a haver uma grande entrada de filmes americanos na França. Bazin acreditava no modo de produção coletivo do cinema hollywoodiano, ou seja, o todo poderia ser bom mesmo se um ou dois elementos fossem ruins, e vice-versa, em razão do gênio do sistema que ele chamava.
Há uma aposta no estilo na consciência do cinema como aparato, uma recusa da fidelidade basiniana a processos mentais contínuos. Enfim, a novela vague, graças à sua moderna consciência crítica, traz aos filmes o caráter descontínuo do próprio fazer cinema, que se perderia na manipulação das imagens e no abuso do mito que tanto Hitler quanto os aliados fariam durante a guerra. Disse que um grande destaque dentro da novela vague, no caso, o grande representante do movimento novela vague é o filme Acossado, de 1958, em que tinha como característica cortes bruscos, uma luz natural e uma encenação livre dos atores. Acossado alinha-se com um certo grupo de filmes que em seus lançamentos acreditam no cinema como um projeto de vocação social e cultural. Se Godard sente a necessidade de forjar um novo estilo vivendo em outra sociedade, Acossado parece afirmar uma outra utopia de cinema. Mais que refúgio apropriado aos amantes em fuga, o cinema é a possibilidade de resistência poética e política a uma americanização e a um consumismo crescente na Paris de 1959. Alguns aspectos de estilo de filmes da Nouvelle Vague seriam locações parisienses, locações reais, né? Em cafés, bares, museus. Voice-over, que seria a narração, a voz que fala fora da narrativa, que é onisciente. A linguagem coloquial dos atores. Os negativos em preto e branco e as trucagens. E o rosto humano não como uma máscara, mas como um olhar com valor de troca. A novela vague levou bem longe na França esse cinema das atitudes e posturas. Os cenários costumam ser feitos em função das atitudes do corpo que eles comandam e dos graus de liberdade que eles deixam. Os corpos que se abraçam e se batem, se entrelaçam e se espancam. No começo, o movimento chamou a atenção de muitos cineastas e mais de 150 cineastas novos surgiram e produziam, lançavam filmes com frequência. A novela vague teve dois momentos, o momento das ideias e o momento dos filmes. Na primeira fase, o mais brilhante dos articulistas foi Truffaut. Na segunda, o mais inventivo dos cineastas foi Godard. Rivet, Rohmer e muitos outros realizaram filmes notáveis, mas não poderíamos neste ensaio introdutório comentar em detalhes todos os cineastas e filmes da novela vague, sob pena de não aceitarmos as necessárias páginas seguintes da história do cinema. Falando do fim da novela vague, muitos dizem que veio com o fim da amizade do Truffaut com o Godard. O Truffaut se voltou mais para a parceria com os Estados Unidos, principalmente Hollywood, e inclusive chegou a dizer que gostaria muito de trabalhar no cinema hollywoodiano. E o Godard começou uma fase da vida dele em que aconteceu uma brusca politização maoísta radical. O fim da novela vague, entretanto, não significou o fim do cinema moderno europeu, nem do moderno cinema francês. Pelo contrário, boa parte da mais instigante produção francesa pós-novela vague é tributária da revolução estética colocada em curso pelos jovens turcos. A novela vague deixou diversos seguidores pelo mundo e as suas referências estéticas e de estilo permaneceram em diversos trabalhos e filmes em todo o mundo até hoje. A reedição da novela vague é uma assombração improdutiva. O que podemos repreender pela bela trajetória é que cada geração deve procurar ou inventar sua tradição e sua inocência. O posicionamento é uma atribuição complexa de cada época, mas a reflexividade que permeou aquela geração é cada dia menos descartável. Obrigada a todos por terem assistido, espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.